Olá, hoje o nosso vídeo fala sobre um nacional que se chama Dark Sombrio. Então não se esquece já de se inscrever aqui no canal, de curtir, compartilhar e comentar. Então esse é o nacional que eu li no Kindle em 2022 e ele fala um pouquinho sobre a história de dois protagonistas que têm uma vida totalmente diferente. Ele é um pouquinho grande, tem 500 e pouquinhas páginas, lembrando que esse livro é para maiores de 18 anos. Então aqui a gente vai conhecer um pouquinho da história da Teresa. Ela saiu daqui do Brasil, foi para os Estados Unidos para tentar ter uma vida melhor. Ela foi órfã muito cedo e quem cuidou dela foi a tia dela. Porém, a tia dela nunca deu muito amor, muita sabedoria, muito apego pela sua sobrinha. Então, ela foi obrigada a trabalhar em casas de famílias muito cedo. Então, ela saiu daqui do Brasil quando ela tinha 18 anos, se eu não me engano, e ela foi lá para os Estados Unidos para tentar ter essa vida melhor. Sendo que quando ela foi para os Estados Unidos, ela foi ilegal. Então ela ficou na casa do Alexandre, que lá eles acabaram se conhecendo melhor e tudo mais, e acabaram tendo um caso, casaram e tiveram uma filhinha. Porém, a filhinha dela, que se chama Cassandra, ela não conseguia engravidar. Então eles tiveram que resolver ali, conversando, o Alexandre deu a oportunidade dela fazer uma inseminação artificial, acho que é in vitro. Então ela fez. Quando ela fez isso, o laboratório teve um erro gigantesco, que eles descobriram que o Alexandre não era pai da Cassandra. Então, quando isso acontece, dele descobrir que não é pai verdadeiro da menina, ele acaba deixando a Teresa e a Cassandra. A Teresa estava grávida ainda da Cassandra, então ele simplesmente abandonou elas, acabou o casamento, acabou tudo e começou a ter um caso com uma outra pessoa. Então, nos Estados Unidos, ela começa a trabalhar com faxina e começa a trabalhar com faxina de pessoas ricas, para sustentar a filhinha dela. Então, quando a filhinha dela tem 3 anos, ela está fazendo uma faxina em um iate de um milionário, multimilionário, que ele é muito mal falado na mídia, que é o Aaron Reed. Então, ela tá nesse iate dele, sendo que ela começa a olhar para ele assim, de fato, para ver se ele é aquilo tudo que o pessoal fala. Então, falando um pouquinho sobre o Aaron, ele é dono de uma fábrica de armas. Então, por isso que ele é muito mal falado, porque as pessoas não concordam dele vender armas, porque acaba indo para bandido, acaba indo para onde tem guerra e tudo mais, e as pessoas não gostam e começam a falar mal dele, a criticar. E por ele ser dono de uma fábrica de armas, ele tem muito inimigo, né? É o governo, é a polícia, bandido, é vários inimigos. Essa história me lembrou um pouquinho sobre o Tony Stark, que ele fabrica armas e tudo mais, e tem vários inimigos. Pensa que o Aaron é tipo o Tony Stark. Então, como ele tem vários inimigos e eles estão nesse iate, ele vê que ela fica olhando e ele vai lá tirar satisfação com ela, para perguntar o que ela queria de fato e tal, porque ele acha que ela seria uma espiã que quer espionar, ou que quer matar ele, fazer algum mal para ele, enfim. Quando eles saem do iate e ele vai atrás dela para tentar tirar satisfação, o iate ele explode, porque teve um atentado no iate, como eu falei, ele tem vários inimigos. Então explode, eles ficam meio assim e tal, cada um vai para sua casa, várias pessoas morrem lá, várias pessoas que trabalhavam para ele, várias pessoas que trabalhavam com ela, fazendo a limpeza do iate ou na cozinha. Então, isso tudo acontece. No dia seguinte, ou na mesma noite, o Aaron ele vai até a casa da Teresa para tirar satisfação dela, para perguntar se ela é de fato uma inimiga, o que ela queria com ele, por que estava investigando ele, por que estava olhando para ele, e ela chama ele de louco e tudo mais. Isso tudo acontece. Então ele vai pela segunda vez em outro dia na casa dela e eles descobrem que a casa dela está sendo invadida por eles não sabem quem.
Então eles pegam a Cassandra, que a menininha tem 3 anos já, e o Aaron leva eles para casa deles. Muita coisa acontece. Então aí começa uma investigação do porquê que estão atrás dele, do porquê que querem machucar a Cassandra e a Teresa. Eles acham que é porque o Aaron tá se envolvendo com a Teresa e com a Cassandra, sendo que eles se encontram ali, a primeira vez que eles se encontram é nesse iate. Então, quando ela tá na casa dele, então eles começam a se envolver fisicamente, se é que vocês me entendem. Então, esse livro tem bastante hot. Então começa a parte de hot, da Teresa e do Aaron. Então a gente começa a descobrir melhor sobre a vida desse galã, desse milionário. Ele se sente culpado por ter invadido a casa delas. Ele se sente, por fora ele é uma pessoa dura, uma pessoa ignorante. Só que por dentro ele é um homem fragilizado, um homem com depressão. Então aqui acontece um pouquinho do que essa fábrica fez na vida dele, porque ele tinha uma família, ele tinha uma mulher e uma filha. Então a gente descobre o que acontece com essa mulher e com essa filha. Aqui passa uma investigação, eles tentam descobrir quais dos inimigos que tá atrás dele e do porquê. Tanto que nesse lugar onde eles se encontram, né, no apartamento dele, acaba sendo invadido. Ele tem mais 2 irmãos por parte de pai, então eles não se dão bem. A Teresa fala com ele, conversa com o Aaron, falando que, olha, seus irmãos podem te ajudar a resolver esse mistério, de proteger a gente, de saber quem tá atrás de você, pra gente poder ter uma vida normal. Que eles acabam se envolvendo, ele acaba gostando dela, ela acaba gostando dele. Então eles começam a se envolver de uma tal forma que é bonitinho, é legal. Então tem várias reviravoltas nesse livro, eu gostei muito desse livro. Tem várias reviravoltas, tem um mistério, tem sequestro, tem hot, tem momentos engraçados, tem momentos fofos. Então, eu gostei muito, saiu muito da minha zona de conforto, eu nunca tinha lido um hot antes, então eu gostei pelo menos desse. Eu sei que a autora tem mais de 50 livros, mas esse foi o meu primeiro contato com a escrita dela. No começo eu achei um pouco que, tipo, a expressão, a fala, né, da Teresa e do Aaron são muito parecidas ali, mas conforme ela vai escrevendo, você vai se adaptando com a escrita, você consegue diferenciar perfeitamente. É um livro grande, eu achei que ela, em muitas partes, ela começou a enrolar um pouco a história, o que podia ter encurtado um pouquinho mais. Sobre o desenvolver, sobre o fechamento da história, eu achei que foi um fechamento, assim, legal, mas poderia ter sido melhor. Porque eu achei um pouco bobo demais como é que eles resolveram isso tudo. E ficou, tipo, uma pulguinha atrás da orelha aqui do porquê que eles invadiram a casa da Teresa, do porquê disso tudo. E eu não posso falar mais um pouco, porque senão eu vou dar um spoiler, mas eu acho que ficou um pouquinho aí assim, digamos, sem uma explicação melhorada. Tirando isso tudo, o livro é muito bom, é muito interessante. É muito interessante você ver como a Teresa, o que ela faz na vida do Aaron, como ela consegue modificar ele, como ela faz para que ele tente ser uma pessoa melhor, uma pessoa menos grossa, uma pessoa que consiga demonstrar mais os sentimentos dele, o amor dele e tudo mais. E eu achei muito legal, tem várias reviravoltas que eu gostei muito, muito mesmo, que eu acho que deu um tchan, né, na história. E tirando essas coisas que eu falei, que ele poderia ser um pouquinho mais curtinho, ela poderia ter explicado melhor algumas coisas, ou ter um desfecho um pouquinhozinho melhor no final, mas é um livro que vale muito a pena e eu dei 4 estrelas para ele lá no Scooby. Então é isso aí, se você gosta de livros nacionais. Dark Sombrio foi um livro que me tirou totalmente da minha zona de conforto, que pode tirar você também. Lembrando que ele é para maiores de 18 anos, porque tem várias cenas hot.
E se você gosta de livros nacionais, se você gosta de livros hot, por favor, se inscreva aqui no canal, comente, curte e compartilhe para todo mundo. Então, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!